Olá, gente. Gravando esse vídeo aqui para falar um pouco do processo eleitoral brasileiro. Basicamente, das fases do sistema eleitoral. Mas para a gente entender melhor, eu vou falar um pouco aqui do processo em si. O processo eleitoral, ele contém uma série de regras com relação aos deveres dos candidatos para cargos políticos. Dentro desse âmbito encontra-se as fases do processo eleitoral, que são uma espécie de guia para que os partidos e políticos tenham sua candidatura deferida. Então, o que é o processo eleitoral? Basicamente, o processo eleitoral configura-se como as fases que compõem as eleições, compreendendo inclusive um breve período posterior à votação. Ele é de responsabilidade da Justiça Eleitoral, que elabora as regras em âmbito municipal, estadual e federal. Então, qual a importância do processo eleitoral? A ideia da criação do processo eleitoral é de realizar eleições regulamentadas e transparentes, punindo candidatos e partidos quando forem infringidas as leis vigentes. Ou seja, tem como principal função a liberdade democrática, garantindo a legitimidade da votação, a livre expressão e a restrição do abuso de poder por parte dos políticos e partidos. Então, aí é só uma suma do processo eleitoral. Agora vamos para as fases do sistema. Começando as fases, o primeiro vem o registro de candidatos. A primeira fase, registro de candidatos. O registro de candidatos é a primeira entre as fases do processo eleitoral. Para que isso ocorra, é necessário que o indivíduo que está pleiteando a candidatura tenha condições de elegibilidade segundo o TSE. Então, o candidato, o pretendente a candidato terá que estar apto à função do cargo. Tem que estar apto para poder se candidatar, né? Então é isso aí. Aí depois viemos com o cadastro de eleitores. Os brasileiros natos com 18 anos ou mais devem se inscrever na Justiça Eleitoral a fim de receber o título de eleitor. Esse documento mostra em qual zona eleitoral ele está apto a votar. Porém, isso só acontece se a inscrição não estiver cancelada ou suspensa, certo? Logo é necessário que ele recorra à Justiça para resolver pendências, caso elas estejam em processo. Só assim ele poderá exercer seus plenos direitos eleitorais. Então, ele tem que estar apto para poder tirar seu título de eleitor. Ele tem que estar todo ok para que consiga, né, esse documento importante. E lembrando que, em tratando-se de menores de 18 anos e maiores de 16, fica facultativo a questão da votação. É facultativa, não é obrigatório. Menores de 18 e maiores de 16 é facultativo a questão da votação. Dando continuidade, vem a questão da logística eleitoral, que é a terceira fase desse processo. A terceira fase do processo eleitoral encontra-se a logística. Ela contempla a distribuição das urnas pelos locais de votação, o que varia conforme as necessidades de cada TRE e zona eleitoral. Fica de acordo.
cada TRE e cada zona eleitoral. O transporte pode ser feito por diferentes meios, até mesmo por barcos. Então tá aí a terceira fase do processo eleitoral, do sistema, né? É a questão da logística eleitoral, que é nada mais, nada menos do que o transporte das urnas para os devidos lugares de votações, as zonas eleitorais, certo? Então, vimos a quarta fase, que é a votação, que é uma das mais conhecidas até, né? Essas outras vezes não são nem tão conhecidas pelos eleitores. Vem a votação. Essa talvez seja, até aqui, a questão da votação, lembrando que realmente é a mais lembrada. Onde o eleitor chega à sua sessão eleitoral, se identifica, portando o documento e se encaminha para a urna eletrônica para registrar o seu voto. Feito isso, ele recebe o comprovante da votação e é sucedido por outros eleitores. Então é isso aí a votação. É o ato mesmo em si de exercer a democracia, né? É o voto, nosso voto. Pois é, gente, dando continuidade, nós vamos para a prestação de contas, que é um ato feito pelos candidatos. Depois que sejam eleitos ou não, eles têm que fazer a questão da prestação de contas, que é muito importante para não terem suas candidaturas cassadas ou impugnadas depois pelos órgãos, né? Então vamos lá. A fase de prestação de contas eleitorais é regulamentada pela lei número 9.504/97. Segundo a legislação, os candidatos ou partidos que não prestarem contas à Justiça Eleitoral ou tiverem essas contas reprovadas podem sofrer medida punitiva, sendo inclusive impedidos de tomarem posse dos cargos. Então pode ter a candidatura impugnada os candidatos que não fizerem a prestação de contas da eleição, certo? Então vamos dar prosseguimento, que é a divulgação dos resultados e diplomação, certo? Após a totalização dos votos, brancos e nulos não são inclusos, lembrando, viu, que os brancos e nulos não são inclusos. É feita a divulgação dos resultados. O TSE, por exemplo, divulga os vencedores de eleições presidenciais, já que para outros cargos a divulgação é de responsabilidade do TRE, certo? Então é isso aí, gente. Foi isso aí o vídeo que eu fiz a respeito do processo eleitoral. No caso aí, basicamente, as fases do sistema eleitoral brasileiro. Boa tarde, pessoal. Eu vim falar um pouco sobre os crimes eleitorais, tá? Uns dos crimes eleitorais, porque são 59 crimes eleitorais. O meu amigo Antônio Araújo, ele falou sobre o processo eleitoral. Eu vim falar sobre os crimes. Um dos crimes mais conhecidos, que famosos, né, que estão relacionados nas eleições no Brasil, chamado boca de urna, que são manifestações que têm como objetivo influenciar a vontade do eleitor no dia do pleito. Esse é um dos principais crimes previstos no Código Eleitoral. Outro crime comum que ocorre nas eleições é a corrupção eleitoral, mais conhecido como compra de votos. Além da boca de urna, existem outros 59 crimes eleitorais, tipificados no Código Eleitoral. O principal instrumento normativo que trata desses crimes. A competência para julgamento desses crimes também está previsto no Código Eleitoral e varia conforme quem os pratica. Os crimes eleitorais praticados pelo presidente da República, senadores e deputados federais são competência do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso vocês não sabiam, eu não sei. Estou só tirando uma dúvida também, né? Se os crimes forem cometidos pelos governadores, quem julga é o Supremo Tribunal de Justiça.
e prefeitos, deputados estaduais, juízes de direitos, juízes eleitorais de primeiro grau, promotores de justiça, promotores eleitorais, são julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E por fim, se o crime é praticado pelo candidato, ele será julgado, pelo juiz eleitoral da zona. Então essa foi as dúvidas que eu tirei. Quem julga os crimes relacionado a presidente da República, governadores e deputados, tá? E eu queria falar para vocês, dar o like nesse vídeo, tá? Fortalece muito. E meu muito obrigado. E é isso, galera. Valeu.